Você já teve que fingir calma enquanto o mundo à sua volta desmoronava? Agora imagine fazer isso, usando um vestido de 12 quilos, uma coroa na cabeça e um império inteiro nas costas. Essa era Elizabeth I, a rainha que não só sobreviveu ao caos, ela dominou o caos com um sorrisinho irônico e uma peruca loira reluzente. Hoje vamos mergulhar nos últimos suspiros da mulher que conquistou o trono, desafiou reis, ignorou pretendentes e ainda teve tempo de virar lenda. Mas por trás dos retratos dourados e discursos eternizados, havia uma mente exausta, um corpo em colapso e uma rainha que não queria dormir. Talvez porque soubesse que o fim estava à espreita. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso ajuda a espalhar essas histórias que ninguém te contou nos livros de história, mas que você vai adorar ouvir até dormir. Agora, apague a luz e escute. Dizem que o poder corrompe, mas no caso de Elizabeth I, ele fez algo muito mais interessante. Lapidou. Ela nasceu para ser descartada, ignorada, varrida para debaixo do tapete Tudor, como tantas outras filhas indesejadas de reis. Mas o que ninguém esperava era que aquela garotinha ruiva, de olhos atentos demais para sua idade, fosse virar o centro gravitacional de um império inteiro. Enquanto homens empunhavam espadas, ela afiava palavras. Enquanto outros suavam em batalhas, Elizabeth treinava o olhar. Um olhar que, um dia, silenciaria exércitos inteiros. Ser mulher na corte era como andar sobre gelo fino, e Elizabeth sabia disso melhor do que ninguém. Mas em vez de pisar com cuidado, ela dançou. Sem marido, sem filhos e sem paciência para conselhos paternalistas, ela construiu uma imagem quase mítica. A Rainha Virgem, uma figura meio santa, meio enigmática, completamente política. Sua virgindade virou propaganda de Estado. E sejamos sinceros, se Game of Thrones tivesse uma Elizabeth, o trono de ferro ia parecer cadeira de jardim. Ela lidava com homens como um gato brinca com presas. Os embaixadores babavam por sua atenção. Os reis tentavam conquistá-la com alianças matrimoniais e promessas de amor eterno. E ela os despachava com cartas elegantes e insultos escondidos sob camadas de verniz. Cada pretendente que batia à sua porta era mais uma peça no seu tabuleiro. Elizabeth não jogava xadrez. Ela era o tabuleiro inteiro. Mas nem só de desdém real vivia sua majestade. Elizabeth também tinha seus encantos. Ela dominava a arte de ser adorável quando convinha e impiedosa quando necessário. Seus discursos eram construídos como sinfonias, com pausas dramáticas, metáforas poderosas e um sotaque que faria até Shakespeare ficar nervoso. Ela falava como quem já sabia o final da história, e na maioria das vezes sabia mesmo. Afinal, ela escrevia o roteiro. Só que por trás da fachada de mármore dourado, havia uma mulher que sangrava, tremia e duvidava. Elizabeth era rainha, mas também era humana, e isso tornava tudo mais fascinante. Ela sentia medo, tinha pesadelos, morria de ciúmes de casais felizes e de ministros que não a temiam mais como antes. Ela não confiava em ninguém, e talvez no fundo, nem em si mesma. O trono é um lugar solitário, especialmente quando ele é mais confortável que qualquer abraço. No auge de seu reinado, Elizabeth era uma entidade quase divina. Mas o preço era alto. Ela não podia envelhecer, não podia adoecer, e definitivamente não podia desmoronar. Então, ela se maquiava como quem veste uma armadura. Litros de tinta branca, lábios pintados com veneno, literalmente, e perucas que pareciam torres renascentistas ambulantes. Era como se dissesse: se eu for cair, vou cair como uma pintura renascentista em chamas. E quanto mais poderosa se tornava, mais cercada de fantasmas ela ficava. Fantasmas políticos, amorosos, familiares. Seu pai, Henrique VIII, assombrava cada decisão. Sua mãe, Ana Bolena, assombrava cada espelho. E o povo? Bem, o povo esperava milagres. Esperava que ela fosse forte o suficiente para protegê-los, mas doce o bastante para amá-los. Rainhas, afinal, não podiam apenas governar. Tinham que seduzir a história. E seduzir era o que ela fazia de melhor. Com um sorriso treinado e um tom de voz ensaiado, Elizabeth conseguia transformar uma decisão política em poesia. Quando mandava alguém à forca, fazia parecer que era um gesto de misericórdia. Quando recusava alianças, soava como quem protegia o mundo.
Ela era atriz, roteirista e diretora da própria lenda. E o palco era o mundo inteiro. Só que até as divas do Império têm hora para descer do palco. E com o tempo, o brilho dos olhos foi perdendo força. A voz foi ficando mais rouca. O riso, mais raro. E os sussurros ao redor do trono começaram a ficar altos demais. Ela ainda mandava em todos, mas já não comandava a si mesma com a mesma firmeza. E é aí que começamos a ver os primeiros sinais de que até rainhas sabem quando o fim está se aproximando. Mas antes de cair, ela resistiu. E nessa resistência, nesse esforço quase poético de continuar sendo o que o mundo precisava, Elizabeth se isolou e começou a fazer aquilo que rainhas poderosas raramente fazem: ficar em silêncio. Elizabeth era o tipo de mulher que faria qualquer terapeuta suar frio. Filha de um rei narcisista e de uma rainha decapitada, criada entre beijos gelados e adagas escondidas sob os tapetes da corte, ela aprendeu cedo que confiar é o primeiro passo para perder a cabeça, literalmente. Cresceu rodeada por madrastas, escândalos e uma fila de tutores que mais pareciam espiões. Se Freud tivesse estudado a infância da Elizabeth, ele teria pedido férias. Com tanta bagagem emocional, não é surpresa que o casamento tenha virado uma espécie de piada pessoal para ela. Os conselheiros imploravam: "Majestade, o reino precisa de um herdeiro." E ela respondia com o equivalente renascentista de um emoji revirando os olhos. Afinal, para que casar se o único noivo fiel era o próprio trono? Elizabeth se autodenominou esposa da Inglaterra. O trono era seu marido. E francamente, era um relacionamento bem menos complicado que os oferecidos por príncipes entediados e duques cheios de pulgas. A virgindade de Elizabeth virou uma espécie de selo político, quase um branding real. Enquanto reis estampavam escudos com leões, ela estampava o mundo com sua castidade, ou, ao menos, com o que diziam ser castidade. Na prática, a coisa era mais ambígua que o final de série ruim. Ninguém sabia com certeza, mas ela alimentava a dúvida com prazer. Era a virgem que seduzia sem se entregar, a monarca que abraçava o mistério como armadura. E sim, havia pretendentes, muitos, de todas as partes do mapa, alguns encantadores, outros desesperados, e uns que deviam feder a cavalo molhado. Elizabeth os recebia com pompa, os elogiava com elegância, e os despachava como se fossem entregadores de pizza atrasados. As propostas de casamento viravam cartas guardadas em caixas, enquanto ela colecionava poder e mantinha todos em suspense, como um crush que visualiza a mensagem e não responde nunca mais. Mas engana-se quem pensa que ela era fria. Elizabeth era quente, de um jeito perigoso. Ela se apaixonava sim, mas sob seus próprios termos, e sabia usar isso como ninguém. O trono a protegia, mas também a aprisionava. O amor era uma moeda valiosa demais para ser gasta sem estratégia. E no fundo, talvez ela soubesse que amar de verdade significaria baixar a guarda. E quem baixa a guarda, em palácios, costuma acabar com uma coroa e um caixão. A solidão, com o tempo, deixou de ser uma escolha e virou rotina. O trono era largo, mas nela cabia apenas uma. Amigos? Poucos. Confidentes? Menos ainda. Elizabeth se cercou de lealdade por conveniência, bajuladores profissionais e espiões disfarçados de criados. Sua vida virou um teatro onde todos os aplausos soavam falsos. E o silêncio? Ah! O silêncio era a única coisa honesta. Ela passou a dormir menos, a comer com menos gosto, a olhar mais vezes para o espelho e a gostar cada vez menos do que via. A rainha poderosa ainda estava lá, mas envolta em fantasmas, em saudade de algo que talvez nunca tenha existido. Porque o amor que ela sacrificou pelo Império nunca veio cobrar juros, só ausência. E mesmo assim, ela não reclamava. Nunca. Elizabeth era daquelas que preferia engolir lágrimas do que derrubá-las na frente de alguém. O trono era seu altar, e ela era a sacerdotisa. Mas como toda sacerdotisa que se oferece ao sagrado, uma hora o corpo cobra o preço do sacrifício. A vaidade virou disfarce, a força, uma atuação, e o trono, um abismo dourado. Ao longo dos anos, o que era escolha virou prisão, e o que parecia controle virou sobrevivência. Mas Elizabeth era boa nisso, sobreviver. Ela fez disso uma arte,
Só que todo sobrevivente carrega cicatrizes. E as dela estavam ficando difíceis de esconder. Especialmente quando um certo nome começava a aparecer com mais frequência nos corredores do palácio. Um nome que fazia seu coração bater mais forte. E o reino inteiro segurar o fôlego. E é aí que entra Robert Dudley, o homem que quase, talvez, quem sabe, tocou o coração da rainha. Se Elizabeth Ray tivesse uma playlist de coração partido, ela começaria com algo tipo Toxic, da Britney Spears, e terminaria com Love the Way You Lie. Porque entre todos os jogos políticos, alianças de guerra e teatros diplomáticos, havia um nome que escapava da rigidez da coroa. Robert Dudley, o amigo de infância, o confidente, o homem que muitos juram que foi o grande amor da rainha. Dudley era o pacote completo, bonito, carismático, com aquele ar de nobre com segredos. Parecia o tipo de homem que entraria numa série da Netflix como vilão sexy e sairia como vítima romântica. Eles cresceram juntos, se entendiam sem falar muito e trocavam olhares que, em uma corte onde um bocejo virava escândalo, já causavam arrepios nas colunas dos conselheiros mais puritanos. E claro, havia as visitas noturnas. Sim, as visitas. Elizabeth e Dudley passavam horas sozinhos. Ela trancava a porta, ele entrava. E o resto? Bem, a história se recusa a confirmar. Mas os rumores ferviam como sopa esquecida no fogo. E o melhor de tudo, eles não negavam. Também não confirmavam. Era um flerte com o escândalo, uma dança com o perigo e uma aula de marketing da ambiguidade. Se existisse Instagram na época, eles seriam o casal que posta legenda críptica e foto em preto e branco. Só que o amor, mesmo nos palácios, cobra caro. Dudley era casado. Sim, casado. Com uma mulher chamada Amy Robsart. Uma figura discreta que quase ninguém via. Até que um dia, caiu escada abaixo e quebrou o pescoço. Ops. O timing? Impecável. A morte aconteceu justo quando circulavam boatos de que Elizabeth poderia se casar com Dudley. A corte surtou. O povo murmurou. E a rainha silenciou. A morte de Amy virou manchete antes mesmo de existir jornal. A versão oficial? Acidente. A versão popular? Assassinato para limpar o caminho até o altar real. E Elizabeth, claro, cancelou tudo. Não haveria casamento. Não haveria aliança. Só haveria especulação eterna. Ela sabia que uma rainha não podia se dar ao luxo de parecer cúmplice. E Dudley continuou por perto, mas como uma ferida que nunca fechava. Eles nunca se casaram, mas também nunca se afastaram de verdade. A presença de Dudley era como um perfume antigo no quarto de Elizabeth. Persistente, agridoce e impossível de ignorar. Alguns dizem que ela o amava, outros que apenas o usava como instrumento político. Talvez ambos, talvez nenhum. Talvez o amor deles tenha sido exatamente o que precisava ser, grande demais para caber numa cerimônia. E conforme os anos passavam, Dudley envelhecia. Mas o lugar dele no coração da rainha não diminuía. Quando ele morreu, Elizabeth entrou em luto profundo. Trancou-se, chorou. Não queria ver ninguém. Uma mulher que enfrentava guerras com postura imbatível, desmoronava por dentro com uma única carta de perda. Ela guardou um bilhete dele até o fim da vida. Um bilhete que lia repetidamente, como quem tenta ouvir a voz numa folha de papel. É irônico. A mulher que recusou tantos homens, talvez tenha amado apenas um. E mesmo assim, não pôde tê-lo. O trono era exigente demais. O mundo cruel demais. E a imagem de Rainha Virgem valia mais que qualquer romance. Então ela seguiu em frente. Ou ao menos fingiu seguir. Usou o amor como escudo, a saudade como maquiagem e o silêncio como conselheiro. Mas o tempo cobra seu preço. E com o passar dos anos, não foram só os amores que desapareceram. Foi também a juventude. E é aí que começamos a ver o surgimento de outra Elizabeth. Aquela obcecada por aparência, imortalidade e espelhos. Elizabeth Meiro não envelheceu. Ela lutou contra o envelhecimento como se fosse uma rebelião interna. E cada ruga era um inimigo invisível a ser esmagado com pincéis, perfumes e pancadas de pó branco. Literalmente. Sua maquiagem era uma mistura letal de vinagre e chumbo.
Sim, chumbo. A mulher que derrotou a armada espanhola estava perdendo para a própria maquiagem. No início, a transformação era sutil. Um toque aqui, uma sombra ali. Mas conforme os anos avançavam, o rosto de Elizabeth virou uma pintura renascentista com filtro pesado de Instagram. O branco tomava conta. Os lábios ficavam vermelhos como sangue fresco. E os olhos... os olhos... pareciam cada vez mais presos por dentro. Ela não queria parecer jovem. Ela queria parecer eterna. As perucas? Um capítulo à parte. Eram monumentos capilares. Torres ambulantes que faziam qualquer festival de cosplay parecer coisa de amador. Feitas com cabelos verdadeiros, às vezes até de prisioneiras, essas estruturas escondiam a queda de cabelo causada pela maquiagem tóxica que ela mesma aplicava. Um ciclo trágico e glamuroso. Tipo uma diva pop que vive à base de energético e elogios. A roupa não era só vestimenta, era a armadura emocional. Quanto mais insegura, mais adornos. Quanto mais solitária, mais camadas. Elizabeth desfilava pelos corredores como uma deusa de veludo, rendas e joias que reluziam mesmo quando o coração pesava. Era como se dissesse: se meu corpo está desmoronando, meu visual vai parecer uma catedral barroca em plena missa real. E os espelhos? Os espelhos. Ela começou a evitá-los. Ou melhor dizendo, a domesticá-los. Exigia que ninguém a olhasse sem maquiagem. Proibia retratos realistas. O que se via era o mito. O reflexo que aparecia para os outros era cuidadosamente construído. Mas e quando ela estava sozinha? Quando o rosto borrado encostava no travesseiro? Será que ali, no escuro, ela ainda se reconhecia? A obsessão com a juventude era o grito mudo de quem não podia envelhecer em paz. Para uma mulher comum, as marcas do tempo são espelhos da vida vivida. Para Elizabeth, eram ameaças à autoridade. Cada fio branco era um sussurro de que o fim estava próximo. E ela respondia com mais tinta, mais perfume e mais encenação. O trono exigia, o mundo exigia, e ela obedecia, sem nunca baixar a cabeça. Alguns diziam que era vaidade, outros, loucura. Mas talvez fosse só medo. O medo de perder o controle. O medo de deixar de ser vista, de ser esquecida. Porque no fim, a maior dor da Rainha Virgem talvez não fosse a solidão, mas a ideia de desaparecer, sumir, ser substituída. Afinal, até os mitos precisam de manutenção constante. E enquanto ela se pintava como estátua viva, o corpo gritava. As doenças se acumulavam, as noites se estendiam, e o silêncio entre os cortesãos ficava cada vez mais pesado. Todos viam, ninguém dizia. O império, tão forte por fora, começava a desbotar por dentro. E a mulher que nunca pediu ajuda, já não conseguia manter o disfarce sem tremer. Foi nesse teatro barroco, onde maquiagem virou máscara e o poder virou maquiagem, que Elizabeth começou a perder mais do que a juventude. Começou a perder o gosto, pelo trono, pela vida, pelos sorrisos forçados. E é nesse esgotamento lento e silencioso que percebemos. O cansaço estava vencendo, e o império da aparência estava prestes a ruir. Existe um momento na vida de todo imperador, toda diva, todo líder solitário, em que a glória vira rotina, e a rotina vira prisão. Com Elizabeth I, esse momento chegou sorrateiro, como uma neblina em câmera lenta. Ela ainda comandava, ainda decidia, ainda fazia discursos impecáveis. Mas por dentro, algo desmoronava. A mulher que já foi fogo, agora era brasa. E brasa também queima, só que de um jeito mais triste. A rainha começou a se ausentar. Faltava às reuniões, evitava visitas. Dizia estar doente, mas não era o corpo, era o olhar. Estava sem brilho. Seus ministros falavam e ela ouvia, ou fingia. Às vezes respondia com monossílabos, às vezes só suspirava. O trono parecia o mesmo, mas a alma que o ocupava já não reagia. Era como assistir a uma atriz cansada, forçada a repetir o mesmo papel, noite após noite. Ela já não gostava de comer, não sentia fome. O apetite que antes devorava países, agora não dava conta nem de uma sopa. Começou a emagrecer, a andar mais devagar e a dormir cada vez menos. À noite, sentava-se na poltrona e encarava o nada, como se esperasse que o silêncio explicasse alguma coisa. O que exatamente? Ninguém sabia. Talvez a ausência de tudo. Mesmo assim, ninguém ousava falar a verdade.
Afinal, como você diz para uma lenda viva que ela está cansada? É como olhar para uma montanha e sussurrar: você está menor. O povo ainda a reverenciava, mas por trás das cortinas de veludo, os cortesãos cochichavam. O trono estava tremendo, e a mulher que o segurava com um punho de ferro já mal conseguia levantar o braço. A rainha, que antes tomava decisões com clareza cirúrgica, agora hesitava. Ordenava e logo depois voltava atrás. Prometia, esquecia, repetia nomes errados. Os conselheiros trocavam olhares discretos. Era o começo do fim, mas ninguém queria anunciar. Por que dizer isso em voz alta? Era como abrir a porta da morte com gentileza. E ninguém queria ser o primeiro a bater. Mas o corpo falava, a energia faltava, a motivação desaparecia. Até o brilho dos tecidos parecia mais opaco. Elizabeth já não fazia questão de se exibir. O teatro estava fechando. E no fundo, talvez ela quisesse isso. Talvez quisesse que o mundo percebesse sem que ela precisasse pedir. Porque pedir ajuda, ou compaixão, era algo que a Rainha Virgem simplesmente não sabia fazer. E como todo mundo muito forte por tempo demais, ela quebrou, em silêncio, sem gritos, sem drama, sem discursos emocionados. Ela simplesmente parou. Parou de se importar com a política. Parou de responder. Parou de planejar. Um desinteresse gelado tomou conta de tudo. E quando uma rainha desiste, o reino sente. Até os corredores pareciam mais frios. Só que Elizabeth, mesmo em ruína, ainda era Elizabeth. Se ia cair, cairia em silêncio, com a postura impecável e o rosto pintado como sempre. O orgulho era sua última trincheira. E mesmo exausta, ela ainda encontrava forças para fingir. Era quase bonito, quase cruel. Um espetáculo de decadência silenciosa. E foi nesse estado, meio viva, meio lembrança, que ela começou a se calar. Literalmente. Porque às vezes, até uma rainha entende que não há mais nada a dizer. Tudo começou com pausas, pequenas, quase poéticas. Elizabeth ouvia, hesitava, respondia com o mínimo. Depois, as pausas viraram silêncio. Não era esquecimento, era escolha. A mulher que encantava multidões com palavras afiadas como navalha, simplesmente calou, como se estivesse esgotada de si mesma. Como se soubesse que, naquele ponto, tudo o que dissesse seria menos poderoso do que aquilo que não dissesse. Os cortesãos, acostumados com ordens firmes, começaram a viver num balé de suposições. Ela levantava uma sobrancelha e ministros interpretavam como se fosse um tratado internacional. Um gesto com a mão virava lei. Um olhar, decreto. A rainha virou um enigma ambulante. Não precisava mais falar. Sua presença já era um idioma próprio, feito de expressão facial, longos silêncios e um certo vazio nos olhos que incomodava até o mais leal dos súditos. Alguns acharam que era loucura, outros que era magia, mas os mais íntimos sabiam. Era cansaço. Um cansaço tão profundo que nem o trono conseguia disfarçar. Era como se ela dissesse com os olhos: eu já falei demais, já vivi demais, agora é com vocês. Só que o reino não estava pronto para isso. Como você governa sem a voz da rainha? Como mantém um império de pé quando a própria fundação se recusa a dar comandos? A corte tentou animá-la. Disseram que o povo ainda a amava, que o país precisava dela. Trouxeram músicos, poetas, até algumas crianças treinadas para recitar elogios. Mas nada funcionava. Elizabeth permanecia imóvel, quase mística, como se estivesse entre dois mundos. Como se estivesse esperando alguma coisa. Um sinal? Um perdão? Ou só a permissão para cair? E o mais irônico de tudo, foi nesse silêncio absoluto que ela se tornou mais humana. Pela primeira vez, a máscara estava se desfazendo. E o que restava ali era uma mulher exausta, orgulhosa, assombrada por memórias. O trono estava diante dela, mas já não fazia sentido. A solidão que ela escolheu durante décadas agora cobrava a conta, e a única companhia que restava era o eco da própria mente. Por fora, ainda era a rainha. O vestido impecável, a coroa reluzente, a pose altiva. Mas por dentro, era só uma senhora cercada de fantasmas, vendo o próprio império continuar sem precisar dela. O mundo girava,
e ela, imóvel. Como um relógio real que parou, mas ninguém ousava ajustar. Porque mexer na rainha era admitir que a era dela acabara. Com o passar dos dias, nem o básico ela aceitava mais. Não queria comer, não queria dormir. Recusava a cama, como se deitar fosse um gesto de rendição. Preferia ficar em pé, horas a fio, mesmo com as pernas tremendo. Diziam que ela acreditava que, se deitasse, não se levantaria mais. E talvez ela estivesse certa. O corpo sabia. A alma sabia. Só o reino é que fingia não ver. Enquanto isso, lá fora, a Inglaterra já murmurava o que ninguém dizia dentro do palácio. A rainha está morrendo. Era como uma febre silenciosa. Um luto antecipado. E ao mesmo tempo, um medo coletivo. Porque se Elizabeth partisse, o que viria depois? Quem seguraria o mundo sem ela no centro? Mas a rainha, firme, continuava em pé. Sem palavras, sem promessas, sem medo aparente. E é justamente nessa imagem silenciosa que começamos a entrar nas últimas noites da Rainha Virgem. Noites longas, insones, agoniadas e estranhamente lindas. Na última fase de sua vida, Elizabeth I não dormia mais, literalmente. Ela ficava acordada por horas, dias, quase semanas, sentada numa almofada, em trajes reais, recusando qualquer cama. Não queria deitar, não queria se despir, não queria parecer vulnerável, porque para ela, dormir era um gesto de fraqueza, de rendição. E rainhas, afinal, não dormem. Apenas esperam o mundo adormecer primeiro. Os criados cochichavam nos corredores. Ministros se revezavam na tentativa de convencê-la a descansar. Médicos sugeriam ervas, cantos, orações, até vinho. Mas nada funcionava. Elizabeth seguia imóvel, com o olhar perdido entre velas acesas e tapeçarias decadentes. Era como se estivesse esperando alguém, ou alguma coisa. A própria morte? Uma visão? Ou só o fim de todas as expectativas? A cena era surreal. Uma mulher coroada, esgotada, sentada por horas com os olhos fixos no nada. O trono a havia transformado em símbolo. E agora, ela se recusava a ser apenas carne. Tornou-se estátua viva. Um monumento do próprio império. Mas dentro dessa figura icônica, o coração batia lento. Cada pulsar era mais fraco, como se dissesse: estou indo, mas no meu tempo. Nessas noites longas, sem sono, o passado voltava como visitante indesejado. Alguns dizem que ela murmurava nomes: Robert, Amy, Henrique, Dudley, que via vultos nos cantos do quarto, que conversava com os mortos. Talvez não fosse loucura, talvez fosse lucidez demais. Um excesso de lembrança num corpo que já não tinha espaço para carregar tanta história. O frio começou a vencer. Mesmo com cobertores, lareiras acesas e janelas fechadas, a rainha tremia. Mas se recusava a demonstrar fraqueza. Mandava afastar os criados, mandava apagar as velas. Preferia ficar à meia luz, como uma pintura que não quer ser terminada. O rosto, pálido sob as camadas de pó branco, já não escondia mais nada. Era uma mistura de máscara e verdade, de glória e agonia. E no meio desse colapso silencioso, algo poético aconteceu. O mundo desacelerou. Ninguém mais falava alto. Os passos no palácio ficaram mais leves. Os sinos pareciam hesitar. Era como se o reino inteiro tivesse prendido a respiração. A Inglaterra, pela primeira vez em décadas, não esperava ordens. Esperava o suspiro final. Não com pressa, mas com reverência. Os médicos, coitados, faziam o possível, que era nada. Sangrias, compressas, preces. Alguns achavam que a rainha sofria de melancolia. Outros, de envenenamento pelo próprio cosmético. A verdade, ela sofria de cansaço existencial, daquele tipo que não se cura com chá, mas talvez com paz. E isso, nem os nobres mais poderosos sabiam como oferecer. Elizabeth não queria cerimônias, não queria conselhos, não queria mãos demais sobre ela. Ela queria silêncio e o direito de se apagar como viveu, em controle. Só que até para morrer, ela precisava decidir a hora. E isso virou uma agonia. O corpo já estava pronto, mas o orgulho ainda não havia cedido. E então, no auge desse teatro de insônia e resistência, começou a piorar. A postura cedeu.
A voz falhou. A mão tremia. Mas ela ainda dizia não à cama, porque sabia que ao se deitar, estaria aceitando o fim. E nesse embate final entre carne e coroa, os médicos resolveram tentar mais uma vez, e erraram feio. A medicina no final do século XVI era uma mistura de alquimia improvisada, fé cega e um toque de sadismo com luvas de veludo. E os médicos de Elizabeth Bray? Ah, esses vinham com títulos pomposos, bigodes confiantes e uma crença inabalável em sangrias. Sim, sangrias. Porque se a rainha estava fraca, a solução, segundo eles, era tirar mais sangue. Nada como perder um pouco de vida para se sentir mais viva. Além da sangria, vieram os cataplasmas. Folhas amassadas, pomadas com nomes impronunciáveis, vapores de ervas que mais pareciam temperos para um caldeirão de bruxa. Aplicavam tudo com solenidade, como se estivessem invocando um milagre. Elizabeth, que mal reagia, às vezes abria um olho como quem pensa: é sério isso? E era. Muito sério. O nível de seriedade e incompetência era histórico. Em um momento particularmente ousado, tentaram empurrar um elixir à base de âmbar, incenso e, pasme, essência de toucinho. Disseram que aquilo traria calor ao corpo real. O que trouxe foi um cheiro digno de taverna mal ventilada. Mas os médicos insistiam. Afinal, quanto mais exótica a receita, mais parecia funcionar. A lógica era clara. Se parece nojento, deve ser bom. Medicina era basicamente gastronomia sem paladar e com muito risco de morte. E como se não bastasse, começaram os rituais. Um padre aqui, um benzedor ali, velas acesas em todos os cantos e até orações em latim que ninguém lembrava direito como pronunciar. Cada noite parecia um episódio de The Crown, escrito por Tim Burton. Enquanto Elizabeth silenciava, os homens ao redor dela faziam barulho suficiente por uma geração inteira. A rainha continuava quieta, observando tudo com aquele olhar que misturava julgamento e tédio. E nesse espetáculo de desespero médico, um detalhe sutil se impunha. Ninguém realmente sabia o que ela tinha. Alguns diziam que era febre, outros, depressão. Um ou outro sussurrava que era envenenamento por chumbo, o que fazia sentido, considerando que ela se cobria com aquilo todos os dias. Mas no fim, o diagnóstico era tão vago quanto as soluções. A verdade, ela estava morrendo de exaustão, física, emocional e histórica. Mas admitir isso seria admitir falha. Então, o que fizeram? Mais tratamentos, mais panos molhados, mais chás suspeitos e mais sangue tirado. A cada tentativa, o corpo da rainha parecia responder com menos entusiasmo. Era como se dissesse: chega. Como se implorasse para ser deixado em paz. Só que ninguém ouvia, porque ninguém queria ser o primeiro a parar de tentar. E no meio de tudo isso, o que mais doía era ver a dignidade sendo arrancada junto com as tentativas. Elizabeth sempre foi altiva, dona de si, senhora do próprio destino. Agora, era tocada por mãos trêmulas, murmurada por trás das cortinas e tratada como uma relíquia prestes a quebrar. Era cruel, injusto, mas inevitável, porque o fim chega, mesmo para quem passou a vida inteira fingindo que era imortal. Até que em um certo ponto, os médicos desistiram, não oficialmente. Continuaram rondando, murmurando, mexendo em frascos, mas sabiam, ela estava indo, e nada mais podia impedir. Então, baixaram os olhos e começaram os preparativos. E foi aí, nesse clima de fim anunciado, que Elizabeth abriu os olhos e encarou o vazio. Não com medo, mas com um cansaço tão profundo que parecia ancestral. Porque agora, o que vinha a seguir, era inevitável. E ela sabia exatamente o que estava por vir. Era madrugada quando Elizabeth I finalmente quebrou a própria resistência. Depois de dias em pé, recusando a cama como quem nega a própria mortalidade, ela cedeu. Não com palavras, claro. A essa altura, sua voz já era um eco gasto. Mas com um gesto sutil, quase imperceptível. Os olhos fecharam, o corpo inclinou, e os criados entenderam. Ela queria deitar. Pela primeira vez em dias, ela aceitava descansar. A cama foi preparada em silêncio absoluto. Lençóis trocados, travesseiros alinhados, velas apagadas aos poucos. O quarto parecia um altar. E ela,
uma deusa cansada. Quando deitaram seu corpo frágil sobre os tecidos bordados, não havia pompa. Não havia discurso. Só um peso no ar que apertava o peito de todos ali. Porque sabiam, aquele gesto era uma despedida sem palavras. E não havia como ignorar. Seus olhos se abriram mais uma vez, lentamente. E naquele último olhar havia tudo. História, dor, glória, perdas que nunca foram choradas, amores nunca vividos, guerras vencidas, discursos aplaudidos, silêncios longos demais. Era como se, num piscar, ela revisitasse a vida inteira. E naquele instante, a rainha não era mais um mito. Era só uma mulher. Uma mulher pronta. Não houve gritos, nem convulsões, nem lágrimas dramáticas. O fim foi digno da sua vida. Silencioso, firme, real. Seus olhos se fecharam como cortinas num palco que encerra sua peça mais grandiosa. E o corpo, já quase translúcido sob os panos dourados, parecia flutuar entre mundos. Quem estava no quarto jamais esqueceu. Porque não foi apenas a morte de uma rainha. Foi o fim de uma era inteira. Quando o sol nasceu, a notícia se espalhou. A rainha virgem havia partido. Sem herdeiros, sem marido, sem confissões. O povo chorava, os sinos dobravam, os nobres tentavam parecer serenos, mas no fundo estavam perdidos. Porque com Elizabeth se ia mais do que uma monarca. Se ia uma ideia, um símbolo. Um capítulo fechado à força, sem epílogo autorizado. O corpo foi vestido uma última vez, com os trajes que ela escolhera anos antes. O rosto foi maquiado, não com os exageros de outrora, mas com respeito, sem chumbo, sem máscara. Pela primeira vez em décadas, o rosto de Elizabeth parecia leve, quase tranquilo, quase livre, como quem enfim solta a coroa e suspira aliviada. Mas não pense que a morte dela apagou as perguntas, muito pelo contrário. Começaram a pipocar teorias, rumores, sussurros em tavernas e salões. O que matou Elizabeth Priel afinal? Foi velhice? Envenenamento? Melancolia? Culpa? Ou simplesmente o peso de ter carregado o mundo por tanto tempo? Ninguém sabe. E talvez nunca saibamos. Porque lendas não morrem de causas naturais. Elas evaporam no mistério. E ainda hoje, quando se fala em Elizabeth Priel, fala-se com reverência e curiosidade, como se parte dela ainda estivesse aqui, observando, corrigindo quem a chama de frágil, rindo discretamente de quem tentou controlá-la. Ela partiu como viveu, no próprio ritmo, sem pedir licença, sem explicar nada, com a coroa ainda firme e a alma finalmente em paz. Se essa história te fez enxergar a rainha além do trono, comenta. Eu vi isso vindo nos comentários. E lembre-se, às vezes, o maior poder é saber a hora de silenciar. A morte de Elizabeth Priel não terminou com um ponto final. Terminou com reticências. Assim que a rainha fechou os olhos, os criados saíram de cena e os cortesãos entraram no modo "o que a gente faz agora?" Porque, convenhamos, quando alguém comanda um império por 45 anos e morre sem deixar herdeiros, não dá tempo nem de chorar direito. O corpo nem esfriou. E já havia cochichos em cada canto do palácio. Primeiro veio o embalsamamento, que naquela época era uma arte entre a alquimia e a mutilação cerimonial. Retiraram os órgãos, aplicaram aromas, vestiram o corpo com vestes brancas e joias. Tudo num silêncio ritualístico, como se qualquer som pudesse acordá-la. E no fundo, talvez todos tivessem um medo secreto de que ela acordasse mesmo e desse um sermão real. Com razão. O caixão foi montado como uma peça teatral. Negro, ornamentado, com detalhes dourados e uma figura esculpida da própria rainha em cima. Vestida como se ainda estivesse viva, com a coroa repousando sob o peito. Era o último gesto de poder. Elizabeth podia ter morrido, mas seu corpo ainda mandava. Mandava nas emoções, na memória, e nos rumores que explodiram antes mesmo da missa fúnebre. Porque, claro, surgiram boatos. Diziam que ela morreu envenenada, que o corpo estava apodrecendo rápido demais, que mandaram esconder o rosto verdadeiro. Outros diziam que o caixão estava vazio e que a mulher enterrada não era Elizabeth, mas uma sósia. Mas por quê? Perguntavam.
Porque ela nunca foi mulher de verdade, diziam os mais atrevidos. Sim, chegamos naquela teoria bizarra. Calma, ela vem já já. A procissão fúnebre foi algo entre desfile e catarse coletiva. Milhares foram às ruas, choravam, aplaudiam, jogavam flores. Alguns desmaiavam, outros gritavam. Era como se a Inglaterra, depois de tanto tempo segurando o fôlego, finalmente tivesse permissão para sentir. E o que sentiram foi um vazio estranho, porque mesmo com todos os erros, exageros e silêncios, Elizabeth era um pilar. E agora, ele tinha caído. Aos poucos, os discursos começaram. Poetas exaltavam sua castidade, generais falavam de sua bravura, políticos tentavam sugar um pouco do prestígio final para si. Mas o povo cochichava. Ela morreu feliz? Ela foi amada? Ela realmente dormiu virgem? E aquela escada onde a esposa do Dudley caiu? Será que... As perguntas ecoavam mais alto que os sinos da abadia. No final, o corpo foi enterrado na abadia de Westminster, em uma tumba compartilhada com sua meia-irmã, Mary Tudor, sua antiga rival. Duas rainhas dividindo eternidade. Uma ironia poética, talvez uma trégua tardia, talvez uma última piada da história. E o mais curioso? Elizabeth não deixou testamento escrito, nenhum adeus oficial, nenhuma carta final. Nada. Como se dissesse, não vou dar esse gostinho para vocês. O silêncio, mais uma vez, foi seu último ato de controle. E esse silêncio ecoa até hoje. Mas entre os sussurros, havia um especialmente insistente. Uma teoria que dizia que ela nunca foi mulher. Sim, chegou a hora da fofoca favorita de todos os teóricos. O caso Beazley. Se você acha que a coroa britânica já teve suas doses suficientes de bizarrice, espera só essa. Existe uma teoria, sim, uma daquelas boas, que afirma que Elizabeth Prynne não era mulher. Segundo essa fofoca histórica que nunca morreu, a rainha virgem seria, na verdade, um rapaz disfarçado, colocado no trono por puro desespero e conveniência política. E não é fanfic de Reddit. Essa história existe há séculos. O boato começa em Beazley, uma vila pacata e cheia de neblina. O tipo de lugar onde teorias nascem com a mesma facilidade que fungos. Segundo a lenda, a jovem Elizabeth teria adoecido gravemente ali, durante uma visita em segredo com seus tutores, e teria morrido. Isso mesmo. A verdadeira Elizabeth teria morrido criança. E os criados, desesperados com a ideia de voltar para Londres e contar isso para o rei Henrique VIII, conhecido por colecionar esposas decapitadas, fizeram o que toda pessoa sensata faria. Substituíram a menina por um menino. Dizem que o garoto era parecido, loiro e com traços delicados, criado no improviso, educado às pressas, e por milagre ou talento, seguiu no papel para o resto da vida. Nunca se casou? Claro, não podia. Nunca teve filhos? Óbvio. Tinha uma obsessão doentia por privacidade e maquiagem pesada? Bingo. Tudo se encaixa. Se você estiver num bar às 3 da manhã com mais vinho do que bom senso. Essa história, como toda boa teoria da conspiração, tem zero provas reais. Mas ganhou força no século XIX, quando um antiquário achou roupas masculinas numa parede da antiga casa de Elizabeth em Beazley. E pronto, nasceu um culto à hipótese. Gente jurando que os retratos mostram traços andrógenos, que a escrita dela era masculina, que ela falava com voz grave. E claro que recusava exames médicos. Porque vai que descobrem o segredo real. A rainha nunca respondeu a essa fofoca, óbvio. Até porque ela estava morta. Mas se estivesse viva, provavelmente daria uma gargalhada seca e responderia algo como: se eu fosse homem, já teriam me aplaudido 3 vezes mais por tudo o que fiz. Porque no fim, essa teoria diz muito mais sobre o machismo do que sobre ela. Tipo, ela foi tão brilhante, tão forte, tão imbatível, que só podia ser homem disfarçado. Aham. E a pergunta que não quer calar: isso é verdade? Provavelmente não, mas é divertido demais para ignorar. Porque, sejamos honestos, a história da humanidade é cheia de absurdos que realmente aconteceram. Então, por que não brincar um pouco com os que provavelmente não? É um exercício saudável de imaginação, e uma desculpa ótima para revisitar a rainha com novos olhos.
Mas o mais fascinante é que mesmo essa teoria bizarra aumenta o mito. Elizabeth é tão enigmática que até sua identidade biológica virou parte da lenda. E isso é um poder que poucos líderes têm. Afinal, quem mais consegue morrer e ainda gerar debates sobre gênero, teatro e política ao mesmo tempo? Rainha ou não, mulher ou não, Elizabeth foi, sim, uma força da natureza. E por mais que a teoria de Beasley seja divertida, ela nos leva a uma reflexão inesperada. O que faz alguém ser quem é? O sangue? O corpo? Ou as escolhas que faz com ambos? Talvez seja o legado. E falando em legado, o que veio depois da morte de Elizabeth foi uma verdadeira montanha-russa, porque o reino, agora órfão, precisava aprender a sobreviver, sem a rainha virgem. Elizabeth morreu, e o reino prendeu a respiração, literalmente. Porque quando uma monarca reina por quase meio século, com pulso firme, língua afiada e sem herdeiros diretos, a pergunta que ecoa em cada castelo, taverna e beco sujo é: e agora? O trono estava vazio, o povo em luto, os nobres em pânico, e o cheiro do caos começava a subir no ar. A primeira coisa que aconteceu foi o silêncio. Um silêncio estranho, não respeitoso, mas estratégico. Ninguém queria se precipitar. Afinal, quem falasse alto demais, cedo demais, podia acabar sem cabeça. Políticos sussurravam nos corredores, padres aguardavam sinais divinos, e o povo esperava, chorava, rezava e olhava para o céu como quem procura uma resposta numa nuvem com formato de coroa. Foi então que anunciaram o novo rei, James VI da Escócia, promovido a James I da Inglaterra. Um homem educado, religioso e escocês. Sim, o reino agora seria comandado por um cara que até falava inglês, mas com o sotaque de quem vive no alto de um penhasco. Os ingleses torceram o nariz, literalmente. Muitos não confiavam, outros simplesmente não conseguiam entender o que ele dizia. James chegou cheio de ideias, com vontade de unificar os reinos e governar com sabedoria divina. Mas o choque cultural foi imediato. A corte que antes era um balé delicado virou uma bagunça quase cômica. Comidas diferentes, regras estranhas, cortesãos escoceses com modos rudes e sapatos suspeitos. Era como transformar um teatro elisabetano em episódio piloto de uma sitcom desastrosa. E claro, houve a comparação inevitável. James era inteligente, sim, mas tinha carisma de tábua molhada. Nada de discursos emocionantes, nada de frases de efeito, nada da mística teatral de Elizabeth. O povo sentia falta, até os inimigos sentiam. Porque quando você passa décadas com uma rainha que parece saída de uma tragédia de Shakespeare, qualquer substituto soa insosso. Enquanto isso, o país tentava continuar. As guerras não esperavam, os impostos também não. Mas havia um buraco no coração da Inglaterra. E não era só político, era emocional. Porque gostando ou não, Elizabeth tinha sido a mãe simbólica de uma geração inteira. E agora que ela se foi, o reino parecia um adolescente sem bússola. Alguns tentavam esquecer, outros faziam questão de lembrar. Eram lançados livros, canções, peças, mas tudo carregava um quê de nostalgia amarga. A era elisabetana tinha virado mito antes mesmo de esfriar o caixão, e qualquer tentativa de seguir em frente parecia falta de respeito. Ou pior, parecia reconhecer que aquela era foi, talvez, a última era dourada. E no fundo, o mais incômodo era saber que, apesar de tudo, ninguém preencheria o vazio com a mesma imponência. Elizabeth foi muitas coisas: símbolo, enigma, guerreira, mártir, performer, manipuladora. Mas acima de tudo foi única. E a história, cruel como é, não tem botão de copiar e colar. E por isso, o povo seguiu em frente com uma dor meio secreta, meio teatral. Um tipo de luto que se vive sorrindo em público e chorando quando se olha para a moeda antiga com o rosto da rainha. Mas mesmo com saudade, a Inglaterra tinha que continuar. Porque o tempo não para. Nem para rainhas, nem para mitos. E falando em mitos, vamos ao que Elizabeth se tornou após a morte. Um retrato, um símbolo e um objeto de culto dourado. Morrer foi a jogada final de Elizabeth I. E, ironicamente, uma das mais bem-sucedidas.
Porque depois que a rainha se despediu do palco, seu nome não desbotou. Pelo contrário, virou marca, e das boas. O tipo que atravessa séculos com a mesma força de um slogan da Apple. Minimalista, poderosa, imortal. Elizabeth Regina. 2 nomes, nenhuma substituta. Ela virou estátua, moeda, título de livro, tema de ópera e, claro, ícone pop. Os retratos oficiais foram retocados, romantizados, coloridos até parecerem filtros barrocos do Instagram. A pele? Perfeita. O olhar? Intenso. As roupas? Mais cheias de detalhes que álbum de figurinhas de luxo. Elizabeth foi transformada em mito visual. E o mais irônico? Foi ela mesma quem começou essa campanha de branding. Durante a vida, ela controlou sua imagem com a precisão de um diretor de cinema. Proibia retratos não autorizados. Exigia ângulos, luz ideal, maquiagem estratégica. Ela foi a primeira influencer que sabia exatamente qual lado do rosto funcionava melhor. E depois da morte, o marketing seguiu firme. Cada nova geração moldava sua Elizabeth ideal. A guerreira, a virgem, a santa, a bruxa, a deusa, a mártir. Escolha sua versão. O cinema, então, fez a festa. Várias atrizes vestiram sua coroa ao longo dos anos, com sotaques variados e sobrancelhas duvidosas. Algumas encarnavam a força, outras a fragilidade. Mas todas entendiam uma coisa. Elizabeth era teatral demais para caber em silêncio. Ela pedia drama, choros contidos e closes em câmera lenta com trilha épica. Até a monarquia britânica atual, em pleno século XXI, ainda tira uns trocados da aura elizabetana. Documentários, exposições, merchandising. Tem caneca com o rosto dela, pano de prato, marcador de livro, papel de parede. Elizabeth virou souvenir. Mas não um qualquer. Um souvenir sagrado. Um lembrete de que houve um tempo em que a Inglaterra era comandada por uma mulher sozinha. E isso funcionava. Mas o que realmente sustenta o mito não é a maquiagem, nem a coroa, nem os filmes. É o paradoxo. Elizabeth foi uma mulher que se fez de mármore, mas era carne, que se vestiu de pureza, mas carregava sombras, que se proclamou virgem, mas viveu cercada de desejo, que foi fria na política e humana na dor. Esse contraste é o que a transforma em lenda. Seu legado não é apenas histórico, é emocional. Ela representa força com vulnerabilidade, controle com solidão, poder com cicatrizes. E é por isso que até hoje, quando olhamos para seus retratos, sentimos algo estranho. Uma presença, um aviso, um lembrete de que ser forte demais por tempo demais tem um preço. E talvez por isso, em certos cantos da abadia, dizem que ainda se ouve passos. Um leve arrastar de vestido, um suspiro preso nas pedras. Porque mitos assim não morrem. Eles apenas se movem entre os vivos com mais discrição. E falando em mitos eternos, chegou o momento de se perguntar. Elizabeth se foi. Mas o que ficou foi a lenda, ou o fantasma. Elizabeth I foi enterrada com todas as honras, todos os sinos, todas as velas que o reino conseguia acender. Mas a verdade é que ela nunca ficou lá. Não por completo. Porque tem figuras históricas que ao morrer não descansam. Transbordam. Invadem livros, filmes, memes, sonhos e até sussurros de quem jura ter sentido uma presença gelada ao visitar Westminster. A rainha virou mais do que personagem. Virou arquetipo, símbolo de força feminina, de inteligência política, de solidão revestida em cetim dourado. E quanto mais o tempo passa, mais o mito se reinventa. A cada crise moderna, alguém diz: Elizabeth não faria isso, como se ela ainda estivesse ali, de pé, observando o mundo como quem julga um desfile de erros com um cálice de vinho na mão. Dizem que seu fantasma aparece, que caminha pelos corredores do palácio, que sua silhueta já foi vista nos jardins da Torre de Londres como uma sombra com gola rendada e olhar de quem sabe demais. Sinceramente, se há um fantasma que teria a agenda cheia no além, é o dela. Provavelmente organizando reuniões espirituais entre Maria Antonieta e Cleópatra, só para rir dos vivos. Mas o mais assustador, ou fascinante, é que Elizabeth nunca precisou de assombração para ser eterna. Sua lenda foi construída com base em silêncio, teatro
ausência e presença em doses exatas. Ela era um texto inacabado, uma estátua que pisca, um enigma que olha de volta. E é por isso que, mesmo séculos depois, continuamos a falar dela como se tivesse partido ontem. A história tentou encerrá-la. Colocou-a num túmulo. Selou o caixão com frases de efeito. Mas ela escapa. Sempre escapa. Entre os detalhes dos retratos, entre as linhas dos livros, entre as entrelinhas das versões oficiais. Porque Elizabeth nunca foi só a rainha virgem. Foi muitas coisas. Algumas que nem ela sabia. E talvez isso tenha sido sua arma mais letal. É curioso pensar que uma mulher tão obcecada por controle tenha conseguido o controle final. Decidir o que seria lembrado. Elizabeth manipulou a própria memória como quem escreve o roteiro da própria eternidade. E conseguiu. Porque ninguém consegue falar sobre ela com neutralidade. Ela provoca, intriga, inspira e, em alguns casos, ainda mete medo. E o que isso nos diz? Que talvez a morte não seja o fim. Seja só o último ato de um espetáculo bem ensaiado. E que para algumas figuras, morrer é só a transição para um novo tipo de influência. Mais silenciosa, mais simbólica, mais inevitável. Tipo o Wi-Fi histórico, invisível, mas sempre presente. Afinal, se até hoje nos perguntamos como ela viveu, quem ela amou, se ela era quem dizia ser, é porque ela ainda está viva, na dúvida, na lenda, no espelho que nos obriga a encará-la. E se você acha que isso é exagero, cuidado, talvez ela esteja ouvindo. Mas calma, antes de apagar a vela e encerrar a noite, ainda temos um último suspiro para dar. Porque mesmo depois de tudo isso, a rainha ainda tem algo a dizer. Se você chegou até aqui, deitado, de fones nos ouvidos, com a luz apagada e o mundo lá fora em silêncio, parabéns. Você sobreviveu a Elizabeth Ramirez. E olha que nem todo mundo teve essa sorte. Ela enterrou reis, derrotou impérios, despediu amantes com um levantar de sobrancelha e ainda saiu da história com mais dignidade do que muito CEO moderno em crise de imagem. O que a gente contou até aqui não é só a biografia de uma rainha. É a anatomia de uma lenda. O estudo detalhado de alguém que desafiou o tempo, o gênero, a política e até a lógica. Elizabeth foi um paradoxo com coroa. Uma mulher que comandava exércitos, mas tremia sozinha no quarto. Que rejeitava o amor, mas guardava cartas até o fim da vida. Que recusou a cama, até o corpo cair. E talvez, no fim das contas, seja isso que nos fascina tanto. A humanidade escondida no teatro. O choro abafado debaixo do véu. O suspiro atrás do trono. Porque todos nós, em algum nível, carregamos coroas invisíveis que pesam mais do que gostaríamos. Todos já enfrentamos silêncios duros, fingimos força e disfarçamos medo com uma maquiagem qualquer. Elizabeth não foi perfeita, mas talvez ninguém precise ser. O que ela nos deixou foi um espelho, daqueles que a gente evita olhar por muito tempo, porque ele devolve perguntas ao invés de respostas. Você vive para o outro ou por si? Você aguenta ser adorado, sem ser compreendido? Você trocaria amor por controle? E entre essas perguntas, o que fica é o respeito. Não aquele respeito frio, institucional, cheio de cerimônias vazias, mas o respeito silencioso de quem reconhece que viveu como pôde e morreu do próprio jeito, sem concessões, sem permissão, sem abaixar o tom. E agora, enquanto você fecha os olhos, talvez seja a hora de agradecer. Não a coroa, mas a coragem de uma mulher que ousou ser inteira, mesmo quando isso significava ficar sozinha. E se por acaso ouvir um sussurro no escuro, ou sentir uma brisa gelada perto da nuca, não se assuste. Pode ser só Elizabeth passando para dizer: você também sobreviveu à história. E se essa história te fez pensar, sorrir, ou simplesmente não dormir ainda, comenta aí embaixo: eu tô nessa viagem, porque a gente ama saber quem embarcou com a gente até o fim.